Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Recentemente eu vi vários canais reproduzindo o vídeo, né, reagindo ao vídeo dessa mulher, porque ela tem mais de 30 anos, então acho complicado chamar ela de menina. É uma mulher. E eu senti falta de alguns comentários para dar alguma direção maior para quem está assistindo. Então, eu decidi trazer o vídeo dela com vocês, ela, Camila Bussato. Camila, eu espero que você não se importe de eu fazer um react do seu vídeo. A intenção é somar. Oi, gente. Meu nome é Camila. Esses são os meus Prazer. gatinhos, Trico e Drogon. E hoje é meu aniversário. Tô fazendo 30 anos. Parabéns. Eu não Eita, acho que ter 30 anos te faz velho e eu não acho que seja o fim da vida ou que seja o fim da sua juventude. com É certeza. lógico que tem algumas mudanças, assim, principalmente corporais, que eu já tô notando, mas não, a gente não é velho, tá? Só pra deixar aí. O que acontece é que eu tô bem reflexiva e acho que a gente começa realmente a pensar diferente na nossa vida e talvez essa desconstrução. Não tem como. Todo mundo que chega à casa dos 30 entra no quarto escuro dentro da alma, sabe? Aonde a gente pensa e repensa sobre a nossa vida até os 30. E sabe o que é o mais engraçado? É que quando você chega aos 30, você percebe que os medos, as angústias, as ansiedades que você tinha aos 20, elas ainda estão com você. Porque rola no imaginativo, né, a gente imagina que quando a gente chegar aos 30, a gente já vai ter uma certa noção de para onde ir. E aí você percebe que quando você chega aos 30, na verdade, você está mais perdido do que aos 20, porém, com mais informações. Das nossas versões do passado que ficam muito em contraste, uma coisa muito diferente de quem a gente era e quem a gente é hoje. Eu vou compartilhar aqui com vocês todas as coisas que estão passando pela minha cabeça, contar um pouco da minha história, porque talvez eu assista esse vídeo quando eu tiver 40 anos e eu me lembre desse dia. E daqui 10 anos eu pense coisas totalmente diferentes. Bom, eu Assim penso que esperamos. a minha geração, a nossa geração, essa galera dos anos 90, né? A gente foi muito vendido a ideia de que, eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim, era muito reto o caminho. A gente estudava na escola, e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso, e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar na. Isso é muito complicado. Quando você para imaginar que aos 17, 18 anos você deveria entrar numa faculdade e já saber aquilo que você gostaria de ser para o resto da vida, olhando hoje com a mentalidade de hoje, é assustador. Porque eu tenho 34 anos e eu sigo sem saber o que eu quero fazer da vida. Então, existia o pessoal da década de 90 passou por essa pressão de ter que saber o que fazer aos 30, né, aos 30, aos 20, aos 17, desculpa, no caso, saindo do ensino médio. E eu acho que talvez pelos nossos pais não terem tido a oportunidade de escolher uma profissão, de ter um tempo para estudar, porque afinal de contas, quem nasceu antes dos anos 90, a vida era um pouco mais corrida, né? As coisas eram um pouco mais complicadas, as pessoas abandonavam escolas para poder trabalhar e ajudar em casa. Então, nós nascemos, de acordo com quem veio antes, nós nascemos na boa vida. A gente tinha a opção de estudar, entrar numa faculdade, universidade, e, portanto, deveríamos saber o que queríamos fazer da nossa vida pelo resto da vida aos 17, 18 anos. Isso chega a ser injusto. É impressionante. Bom, dando sequência. Aquilo para sempre, você ia ser feliz e possivelmente casar e ter filhos, e é isso. Eu acelerei um pouquinho o vídeo dela, acho que eu vou reduzir para o vídeo não ficar tão longo. Deixa eu colocar aqui 1:25. Pronto. Hoje em dia, eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos, foram baseados nessa ideia.
Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo, desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer. Queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas. Isso é outra ilusão. Será que esses colegas realmente sabiam o que eles queriam ser ou eles apenas estavam sendo induzidos pelos pais? Porque eu vou ser honesta, por tudo que eu já vi, já vivi, com as pessoas que eu já tive conversas, quem realmente sabe o que quer ser é muito raro. O número de pessoas que nascem com um talento e amor por esse talento, desde sempre, é muito raro. A maior parte das pessoas não sabe o que querem ser. Então, na escola, a gente fica ainda mais pressionado porque a gente vê os amiguinhos, né, falando o que querem fazer, qual curso vão fazer e tal, e a gente tá lá. Poxa, mas eu não sei o que eu quero fazer. Uns não têm nem capacidade para sonhar, né? Isso nós vamos falar também. Esse é o. Eu ouvi muitos comentários e não são comentários tão legais sobre o vídeo da Camila. Isso é interessante falar que esse também é um recorte da vida que ela teve, que é diferente da maioria dos brasileiros, né? As oportunidades que ela teve, a vida que ela teve é diferente. Mas as dúvidas, anseios, eles são iguais para qualquer um, independente da classe social que você esteja. A diferença é que para pessoas como eu vim de uma família muito simples, muito humilde, então eu não pude pensar em qual curso, qual universidade fazer, porque eu tinha que trabalhar. Eu não podia me dar a esse luxo de pensar o que eu queria fazer, né? Eu tinha que fazer dinheiro. Apenas isso, independente de qual trabalho fosse, eu teria que fazer dinheiro. E escola era só até o ensino médio. Era só até lá que era realmente necessário, na realidade, vindo da realidade que eu vim. Mas tá. Assim, e eu não sabia o que eu queria. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona, e eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer, e foi um período bem conturbado, eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito, foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, não tinha visão de nada. E bom que ela reconhece que isso foi um privilégio, porque até hoje tem várias famílias que têm adolescente, crianças dentro de casa que claramente precisam de ajuda de um profissional, de um psicólogo ou psiquiatra, que os pais, infelizmente, não têm condições para levar seus filhos até um profissional. Na verdade, muitos pais não têm nem conhecimento, não entendem nem depressão como algo que seja realmente sério. Né? A maior parte das pessoas mais humildes acha que isso tudo é besteira, coisa da cabeça, que é criança mimada, adolescente mimado e que se trabalhar passa. Então, que bom que a Camila reconhece esse privilégio que ela tem, que ela teve, no caso. Eu lembro que, eventualmente, as coisas começaram a melhorar um pouco e, meio que, na sorte, eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque, por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque, pelo menos, era alguma coisa. Lá, eu conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse Uau. digno de ser transformado em qualquer coisa. Eu acho que aqui é que o pessoal mais criticou a Camila, porque eu sei que a gente vive em bolhas. Gente, com o inglês, existem tantas portas que você pode abrir, tantas oportunidades, sabe? Com certeza, assim, se você mora em uma cidade turística, o inglês, ele é uma coisa que você entende a necessidade, né, quando você mora numa cidade turística que recebem pessoas do exterior, como Rio, São Paulo, que são cidades que recebem muita gente que vem, de fora. Porque tem cidade turística, como a minha, que são pessoas de outro estado que vêm. Então, ter o inglês, nesse caso, não faz tanta diferença. Mas, se eu não me engano, a Camila é de São Paulo, eu acho. Então, com o inglês, são tantas portas que estavam diante dela, aula particular, procurar emprego em grandes empresas. Na área de petróleo, muito importante falar inglês. Você consegue ter oportunidades, aí você faz um curso à parte para entrar na área de petróleo, fazer o que hoje é popular, se caso você estiver vendo esse vídeo hoje, fazer intercâmbio voluntário. Inglês é uma ótima forma de você viajar, conhecer o mundo e ter as suas despesas quase todas pagas. E o inglês é o que te traz essas oportunidades. Então, assim,
realmente choca quando a gente escuta que ela, com inglês fluente, não via o que fazer com tal talento. É um pouco chocante. Aí eu acho que ela não tinha noção do privilégio que ela tinha em mãos, que assim, são poucas as pessoas no Brasil que são fluentes em inglês. E principalmente há anos atrás, né, quando ela era mais jovem, 17, 18, 20 anos, ainda menos pessoas eram fluentes. Hoje, talvez, as escolas de inglês tenham flexibilizado mais a forma de pagamento, e aí mais pessoas conseguem ter acesso, mas ainda assim é minoria. Só que há anos atrás, aí era só quem tinha dinheiro mesmo, sabe? E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim um tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Nessa época eu estava bem, assim, de cabeça e eu acabei me apaixonando por isso. E foi um sentimento muito bonito de, uau, agora eu encontrei o que é o meu objetivo, qual é o meu caminho da vida, finalmente. Isso foi depois de 2 anos que eu saí da escola. Eu estava muito feliz, eu gostei muito de ser professora. Isso me deu um ânimo bem grande. Eu estava nesse sentimento de que agora sim, agora vai. Eventualmente eu fiquei tão motivada e fiquei tão apaixonada assim por lecionar, né, que eu decidi fazer a faculdade de letras. Eu pensei, tá, eu sou professora, eu gosto de ser professora, então eu vou fazer letras e vou fazer inglês e português porque eu também sempre fui apaixonada por literatura, por redação e eu adoraria dar aula dessas coisas. Eu comecei a faculdade e eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade de 30 São mil Paulo aí. habitantes para vir aqui para o Paraná e vim estudar em Curitiba. Paraná. Isso por si só foi um choque muito grande. Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e passei por dificuldades absurdas, assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço a primeira noite que eu tive febre e caiu a ficha, assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha, não tenho meus pais mais. E agora, a faculdade em si, toda aquela coisa, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi, na verdade foram os piores anos da minha vida. Foi uma época Eita! que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive... Infelizmente, depressão não escolhe cor, classe social, país. Se você tem alguma depressão, se você consegue identificar isso, ou se você já foi diagnosticado, trate-se. Cuide-se com muito carinho, com muita empatia, porque é uma doença que você pode estar no topo do mundo e você não vai se sentir como tal. Então, se tem aí alguma coisa, por favor, procure ajuda. coisas horríveis, assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande, justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme, ou o que as pessoas falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir. Vocês percebem que não foi tão legal por conta que ela tinha uma expectativa aqui, certo? E a realidade era essa daqui. Como ela criou expectativas altas, ela sofreu com as próprias expectativas dela. Não vou abordar nesse vídeo, mas eu já assisti um outro vídeo da Camila, onde ela fala que ela tem borderline. E eu também tenho. Então, a gente vai comentar sobre isso em outro vídeo, mas as expectativas altas, a realidade não tá ruim. A questão é que a realidade não é o que a gente criou na nossa cabeça. Então, como a realidade não se apresenta como imaginamos, a gente pensa que a realidade é tão ruim ou bem ruim e se sente decepcionado. Mas, na verdade, o probleminha está na nossa cabeça e a forma que vemos o mundo, né? E eu até acho que tem os seus lados bons, né? Porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo. O mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade de 30 mil habitantes e passou a ser muito maior. Eu também comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui, que a experiência, no geral, foi muito negativa. Eu tive diversas frustrações e quanto mais eu relembro dessa época, também eu pensava, uau, vou conseguir um emprego bom numa cidade grande. E foi... Ai, que vergonha. Eu não gosto de lembrar de quem eu era porque eu permiti que passassem muito por cima de mim. Mas também talvez fique para um próximo vídeo. Eu estava trabalhando nessa escola. Só pra completar aqui, porque muita gente que assistiu esse vídeo dela, tratou ela como mimada, como isso, como aquilo, por isso que o mundo tá do jeito que tá. Só que, quando você ouve esse vídeo dela com ouvidos de uma pessoa normal, se é que tal pessoa existe, porque eu acho que todos nós temos aí alguma coisinha pra podermos cuidar, pra podermos dar mais atenção, você vai olhar esse vídeo e vai falar, nossa, que ridículo, essa menina tem tudo na vida e não fez nada com o que ela tem. Só que isso é uma definição muito superficial, porque quando você tem, no caso dela, depressão e borderline, cara,
as coisas não são tão simples quanto parecem. É aqui, ó. A grande guerra tá aqui na cabeça dela. Então, talvez para você que veja esse vídeo com um olhar, você não tem depressão, não tem um transtorno de personalidade, você vai achar que ela é muito fútil, mas não é. A situação é complicada mesmo. E eu fiz decisões muito ruins. Eu decidi me dedicar demais a esse emprego e tranquei a minha faculdade. E daí já foi um episódio interrompido na minha vida por si só. Aí eu continuei trabalhando muito. Era uma época que eu trabalhava das 8 até as 10 da noite. Às vezes trabalhava até para mais de uma escola. E isso tudo piorou muito. Esse episódio da minha vida parece assim um borrão, porque eu não vivi, né? E aí eu já tinha os meus 24, 25. Eu fui completamente surpreendida pela pandemia, então, na época que a pandemia começou, eu ainda estava me movimentando mais para melhora, para cura, do que o contrário, porque eu estava mal antes, mas aí foi a época que eu adotei os meus gatinhos, em 2019. Foi a época que eu comecei a fazer terapia e eu encontrei uma terapeuta maravilhosa e eu estava pensando de voltar para a faculdade. Na verdade, eu até tinha me matriculado em outra faculdade, mas aí a pandemia veio e com ela veio aquele pesar absurdo e aquela coisa, eu preciso estar perto da minha família. Só que estar perto da minha família significaria negar toda a vida que eu estava construindo aqui em Curitiba. Eu não aguentei. Peguei meus gatos, a gente voltou para casa dos meus pais e eu tive de novo aquele sentimento de que eu achei que estava no caminho certo e pá, caiu. Ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás, porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Isso é algo muito comum. Mais uma vez, é tão interessante ouvir ela narrando essa trajetória dela até esse momento, porque tudo que acontece na vida dela, dessa forma, vai se repetir, lógico, com cenários diferentes, com uma coisinha aqui ou outra diferente, mas essa é a realidade da cabeça de quem tem borderline. A gente está preso no passado, a gente está se comparando, a gente tem uma saudade enorme do passado, dificuldade em se conectar com o presente e pensar no futuro. Na verdade, a gente pensa muito no futuro, a gente vive nas duas extremidades, entre passado e futuro. O presente é muito complicado para a gente poder se adaptar. Fora que, como ela disse, o luto, o quebrar ciclos, ter essa mudança, começa a trabalhar, tem o hiperfoco, foca demais em uma coisa e se anula as outras coisas que são tão importantes quanto, né? É muito borderline. Camila, ainda bem que você já começou o seu tratamento, tá? Porque só com tratamento pra gente conseguir progredir, viu? Tá. Dito isso, deixa eu continuar aqui, tá quase acabando, gente. Eu sinto que foi o que mais me deu o choque de realidade, como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso, simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. O borderline é extremamente criativo, extremamente talentoso. A gente só não chega longe, tão longe, porque a gente vive colocando as outras pessoas como prioridade, a gente vive se colocando como inferiores às pessoas que estão ao nosso lado. A gente se vê como o cocô do cavalo. Essa é a verdade. Todo mundo é melhor do que a gente. Infelizmente, é assim que funciona a cabeça do borderline, né? Na maior parte dos casos. Não estou generalizando, gente. Isso foi também uma frustração muito grande para mim. E porque, não sei se eu tinha uma visão muito romântica de que, não, mas quando eu encontrar o que eu quero fazer, daí vai ser tudo incrível e eu vou acordar todo dia feliz e, nossa, uhul, né? Não é bem assim. No começo de 2024, eu decidi voltar para Curitiba e eu decidi vir para cá porque eu já conhecia aqui, né? Então, eu achei que seria mais fácil mentalmente eu vir para uma cidade que eu já conhecia do que começar em algum lugar do zero. Eu confesso que eu até pensei em morar em São Paulo, mas é uma capital um pouco mais cara, é um pouco mais longe dos meus pais e aqui em Curitiba é o oposto disso, né? Essa experiência de estar aqui de novo, de estar guiando minha vida sozinha, tem sido também frustrante, mas também um longo aprendizado, constante, assim. É muito bom eu ter esse olhar hoje em dia de ver as coisas mudando todos os dias, assim, de pouquinho em pouquinho. Eu vim pra cá e daí trouxe meus gatinhos e eu continuo fazendo lives e eu ainda me sinto muito pra trás na vida, muito, 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 demais. Porém, hoje, e é assim que eu quero terminar esse vídeo com essa mensagem, é que todas essas coisas que eu comentei, todas essas histórias que eu comentei, todos esses baixos que eu tive, eles foram seguidos de uma resposta àquilo, uma reação àquilo. Uma vez, em um momento assim que eu tava chorando muito, tava triste, a minha mãe falou algo tipo assim: você já chegou no fundo do poço, filha. A partir daqui, qualquer movimento que você faz indo para cima é melhor de quando você tava, de onde você tava antes, né? E é esse pensamento que eu tenho, gente. Por mais que eu me sinta para trás e por mais que um monte de coisa não tenha saído exatamente como eu queria, ou eu tive uma expectativa de algo e ela foi lá e deu errado e mudou e foi para caminhos totalmente diferentes, eu tive uma reação àquilo.
enquanto você estiver reagindo às coisas que acontecem com você, seja lá o que for, não precisa ser movimentos grandiosos, não precisa ser nada disso. Todo dia, se você faz um movimento contrário ao que te puxa para baixo ou que te faz acreditar que você está indo para trás, está regredindo, você já está criando o seu caminho. E não existe isso, né, gente? Não existe isso de tipo assim, existe uma coisa certa ou uma coisa só para você fazer. E enquanto você tá aqui, enquanto eu tô aqui, enquanto a gente tá aqui, a gente tem força para continuar. Mesmo que isso signifique que você se sinta muito frustrado e você tenha que fazer frustrado, mas se você ainda pode fazer, algo de bom está no seu caminho. Se você ainda tá aqui. É isso. É isso. Não importe se você não pode correr a maratona. Caminhe, dê um passo, pare, reflita, dê um passo, porque qualquer movimento te tira do zero, do ponto zero. E é isso que você precisa fazer. Você precisa ter distância, criar essa distância do ponto zero. Mas você só vai fazer isso se todo dia você criar uma pequena meta realista para se movimentar. Se você chegou aos 40, 50 e ainda não sabe o que quer fazer da vida, ainda se sente perdido, saiba que isso é mais natural do que parece. Existe todo um mito, eu acredito que criado pelas gerações anteriores, né? Que talvez até pela média de vida das pessoas, pela forma que as pessoas viviam, que quando você chegasse aos 60, você já saberia de tudo na vida. Sabe? Você poderia estar respondendo todas aquelas perguntas complicadas sobre a nossa existência. E a verdade é que não é assim. A verdade é que a gente chega aos 30, a gente chega aos 40, aos 50, muitas vezes sem saber para que viemos. E nós nos sentimos mal com isso porque ainda as pessoas reproduzem esse mito de que você já deveria saber se você chegou aos 30 e ainda não tem uma casa, não tem um carro, não tem um projeto de vida, não está perto de ter uma família, você é uma fracassada, um fracassado. E isso não é verdade. A gente tem que ser mais empático. A gente precisa conversar que não é porque estamos envelhecendo que sabemos de tudo, que temos maturidade emocional. Nada disso. Esse é um processo que vai te acompanhar, acredito eu, que até o seu último dia nessa terra, tá? Vou deixar a Camila terminar aqui o vídeo dela. Então as coisas ainda podem mudar. Podem. Mais cedo eu li uma frase que eu também me sinto muito frustrada por ter perdido alguns sonhos. Por exemplo, eu sonhava em ser mãe. Eu sonhava em ser mãe jovem. Eu queria ser mãe, tipo assim, antes dos 30. E isso não vai acontecer, porque agora eu tenho 30 e não sou mãe, só de gatinho mesmo. Mas eu posso reconstruir esse sonho de ser mãe, não sei, nos próximos 5 anos. Isso é possível. Eu também tinha sonho sequer de aprender a tocar bateria. E quem disse que eu não posso ir agora e tocar bateria? Eu não aprendi a tocar bateria com 20 anos, mas eu posso aprender agora. Eu sempre fui muito depressiva, eu sempre tive ansiedade social, eu nunca tive amigos, né? Mas eu ainda posso ir atrás dessas coisas, porque eu ainda tô aqui. Até muito recentemente eu comecei a ir pra academia e tô indo religiosamente mesmo, tô indo 3 vezes por semana, aos trancos e barrancos, mas tô indo. Eu tenho saído sozinha às vezes, e eu tenho tentado me reconectar com pessoas que talvez possam vir a ser amigos, né? As coisas, elas nunca são certas e nunca elas são definitivas no sentido de que, tipo, não aconteceu, então perdeu para sempre, não foi, então não será para sempre. Isso só vai acontecer no dia que você não estiver aqui. Mas, enquanto... Exatamente. É melhor você estar aqui. É melhor você viver essa vida aqui. É melhor você começar o seu progresso aqui. É melhor você buscar a sua melhor versão aqui. Existir é uma dádiva. O presente é um presente, porque o ontem e o amanhã, eles não existem. Literalmente, o ontem e o amanhã, eles não existem. Então, viva, viva. Por mais que você se sinta assim ou assado, viva. Todo dia busque uma felicidade, um objetivo. Conclua uma meta, mas viva. Saia do sofá, saia da cama, bora pra luta. Enquanto estamos aqui, a gente ainda pode reconstruir os nossos sonhos e realinhar a rota. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu tô muito feliz de ter começado esse projeto, sempre foi um sonho meu, eu sempre tive referências muito positivas, assim, de youtubers e compartilhar a história. E em algum momento eu percebi que essas coisas todas essas histórias que eu compartilhei, elas podem ajudar pessoas. E se eu estiver ajudando alguém, uma pessoa que seja, que coisa se eu mais puder ser a linda. pessoa que eu gostaria de ter tido na época que eu precisava, eu já tô muito feliz. Muito obrigada. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha acrescentado algo positivo sobre o vídeo da Camila e que com isso as informações possam se somar e fazer uma diferença ainda maior na vida de quem está aí do outro lado. Eu sei que quando a gente tem algumas questões na nossa mente, né, quando a nossa mente não está bem, o resto nada tem como estar bem.
Então, se você tem a oportunidade de buscar ajuda de um psicólogo, psiquiatra, não é vergonha, não é coisa de doido, tá? É coisa de quem se ama, é coisa de quem se quer bem. Faça por você, faça pelas pessoas que você ama, porque quando a gente cuida da nossa mente, tudo ao redor se transforma também. Esse foi o vídeo de hoje. Por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal. Se puder, faça parte do clube de membros, porque ajuda e ajuda é sempre bem-vinda. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!